Olá, sejam bem-vindos. Eu sou o professor Cristian e na aula de hoje estaremos aprendendo sobre os advérbios de grau. Os advérbios de grau são partículas usadas para distinguir intensidade, grau ou extensão em um advérbio, adjetivo ou um verbo. Como os advérbios de grau eles são usados para dar uma modificação num verbo, adjetivo ou um advérbio, ele sempre virá antes daquilo que ele estará dando intensidade, grau ou extensão. Vamos para um exemplo. Temos o exemplo It is a bit cold outside. Está um pouco frio do lado de fora. Como cold é um adjetivo, o advérbio de grau virá antes dele. Então, temos o uso de um advérbio de grau nessa frase, um adjetivo e um advérbio de lugar. Advérbio de lugar é aquilo que distingue uma localização, posição, direção ou movimento. Então, temos ele no fim da frase. O adjetivo, aquele que dá característica a algo, então característica ao advérbio de lugar, e temos o advérbio de grau antes dele para dar uma intensidade, um grau ou uma extensão desse significado. Os advérbios de grau, eles têm uma força que seria uma força gradativa e não gradativa. Força gradativa é aquela que vai de leve a forte, então possui uma variação nessa intensidade que está dentro do contexto da frase. Temos o mild, que é o leve, medium, médio, strong e forte. E temos o não gradativo, que seria o absolute. Seria o absoluto, algo que está no seu estado final. Ele não se modifica, ele não tem variabilidade, ele não varia na frase, no contexto. Então, ele é a sua forma absoluta, a sua forma final. Vamos para um exemplo aqui onde o contexto é o mesmo. O contexto é She is mad. Ela está ou ela é brava. Esse é o contexto da frase. Mas com o uso do advérbio de grau, vai dar uma diferenciação na intensidade, no grau desta frase. Por exemplo, temos o a bit, que é um advérbio de grau leve. Então, ela está um pouco brava. No segundo exemplo, temos o advérbio de grau de nível médio, que seria o quite, um pouco. Ela está um pouco brava, certo? Pode ver que, tipo, o primeiro e o segundo tem praticamente o mesmo significado, porém a intensidade é diferente. No terceiro exemplo, já temos um grau forte, que seria ela está muito brava. Então, a intensidade, o grau está maior, porém não perde o significado, o contexto da frase. Porém, temos o advérbio de grau na sua forma não gradativa, na sua forma absoluta, que é o she is definitely mad. Ela está definitivamente brava. Então, ela não está um pouquinho, ela não está muito, ela está mais ou menos brava, ela está definitivamente brava. Então, é seu estado final. A diferença entre um gradativo e não gradativo é essa variabilidade de significado sem perder o seu contexto, né? Não tem uma mudança no seu significado. Por exemplo, o exemplo mais simples seria o temperatura. Temos o hot, cold, que seria o quente e frio. Temos uma variabilidade nesse quente e frio, pode ser muito frio, muito quente, pouco frio. Agora temos os polos, né? Os dois extremos, que é sua forma final, que seria da temperatura o boiling para o seu campo de quente, que seria escaldante. Quando eu digo está escaldante, eu estou num nível absoluto do contexto de estar quente, ou o freezing, que seria o contexto final em relação a frio. Então, está congelante. Então, eu estou no estado final. Como eu tenho adjetivo, que seria hot e cold, seria quente e frio, que são adjetivos, eles são gradativos. O advérbio de grau, ele tem que ser gradativo também. Eu não posso colocar um advérbio de grau gradativo
e um adjetivo, um advérbio ou um verbo não gradativo no seu estado final. Temos 4 exemplos aí, 2 formas, eh, erradas e 2 formas certas. Temos o he is absolutely small. Small é gradativo, porém ele pode ser pouco pequeno, muito pequeno, não tão pequeno. Porém, absolutely quer dizer absolutamente. É sua forma final, é algo absoluto. Não tem variações. Então eu não posso usar os dois juntos. Temos a bit tiny. Tiny é a forma final de algo pequeno. Quando algo é muito pequeno, ele é tiny. Então é a forma final do adjetivo que seria pequeno. Então eu não posso dizer he is a bit tiny. Ele é um pouco pequeno, na sua forma final do pequeno. Porém, quando eu coloco he is absolutely tiny, ele é absolutamente pequenininho. Eu estou usando duas formas finais do advérbio de grau e a forma final absoluta do adjetivo. E temos a forma gradativa, que é o a bit, que é um pouco, e small, que não é a forma final do pequeno. Então, ele é um pouco pequeno. He is a bit small. Ele é um pouco pequeno. Então, gradativo, aquele que tem variações. Não gradativo, aquele que é absoluto. Não tem variações. Agora temos o enough. Enough ele significa o suficiente, porém ele pode vir como advérbio, adjetivo ou pronome. Quando ele vem com advérbio e adjetivo, ele sempre virá antes daquilo em que ele quer dar uma quantidade a, certo? Por exemplo, eu serei feliz o suficiente de estar voltando para casa. No caso, seria um advérbio de grau. Então, I'll be happy enough to be back home. Eu estou dando uma quantidade suficiente a uma ação. Então, seria um grau. Agora, como adjetivo, ele determina uma quantidade adequada para suprir uma necessidade ou um desejo que você tem. Por exemplo, I've had enough food. Thanks. Eu tive uma quantidade suficiente de comida. Muito obrigado. Por exemplo, alguém pergunta a você se você quer mais comida. Você fala que já se satisfez. Eu já tive o tanto, a quantidade suficiente de comida. Muito obrigado. Agora, entre essas duas, advérbio e adjetivo, ele vem antes. Porém, como pronome já é diferente, porque ele dita uma quantidade suficiente ou satisfatória de uma ação que já aconteceu, o que está acontecendo, certo? E por isso ele vem depois dessa ação. Então, no exemplo, hey, stop, you have studied enough. Ei, pare, você já estudou o suficiente. Não. E nos outros exemplos, o suficiente, que seria o significado do enough, vem antes do verbo, do adjetivo ou do advérbio. Já como pronome, ele vem depois. Então, ter cuidado com o enough. Porém, quando você vê dentro de uma frase, você saberá se ele é advérbio, adjetivo ou pronome. E nossa aula de advérbios de grau acabou por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Te vejo no próximo vídeo e fui.